Imagino. E sobre o Bitcoin, tem uma coisa que me chama a atenção na sua história, porque eu também esbarrei com o Bitcoin acidentalmente em 2013, 2014. Eu escrevi artigos no meu site que começaram a ficar muito bem ranqueados, ganhei Bitcoins de graça com isso, 9. Eu vendi por 2.000, achando que era um ótimo negócio, por 7, né? Mas deu para dar um dinheiro legal. Em 2017 nós tivemos aquele pico da bolha em 70 mil reais mais ou menos, e depois o Bitcoin caiu bastante, até que ele chegou nos 11 mil, 12 mil reais. E quem for voltar aqui nos vídeos do canal, vocês vão encontrar no começo de 2019 ou final de 2018 um vídeo onde eu falo voltando a comprar Bitcoin pela XDEX e tem o print do preço lá, era mais ou menos uns 13 mil na época. E a gente se conheceu pessoalmente mais ou menos nessa época, mas eu já acompanhava o seu trabalho, porque eu lembro que eu acompanhava Empíricos na época e você fez uma série falando sobre o Bitcoin lá. E o que me chamou a atenção é que toda vez que eu falava de Bitcoin com alguém que era do mercado, o pessoal torcia o nariz. E aí eu vi um mestre em economia falando, não, esse negócio aqui tem propriedades interessantes. Eu falei, caramba, é a primeira pessoa que eu vejo que tem uma certa reputação, colocando a reputação em jogo falando disso. Porque como não tinha reputação nenhuma, eu falava o que eu quisesse, né? Agora um analista sério falava, não, isso aí é bolha, daqui a pouco estoura, não vai ter para onde ir. E o seu livro, inclusive, eu considero um dos melhores, assim, de introdução ao assunto para quem quer conhecer o Bitcoin. Inclusive, para quem é assinante da FinClass, você gravou lá. Sim, gravamos na o FinBooks. E, pois é, sabe que durante muito tempo foi talvez a única referência em língua portuguesa desse assunto, porque o meu primeiro artigo no site do Mises Brasil foi em 2013. Até fiz um vídeo em comemoração aos 10 anos do meu primeiro artigo, que era intitulado Bitcoin, o nascimento do dinheiro. Mas o livro saiu em março de 14 e durante boa parte dos anos posteriores permaneceu como um único livro. Mas foi exatamente isso, Bruno. Eu lembro que na época, um dos motivos de escrever o livro foi esse. Cara, economista nenhum está olhando sobre isso. Um dos experimentos monetários, financeiros mais interessantes, no mínimo interessante, era... E ninguém está olhando, e quando olha é com desdém, ridicularizando. Alguém tem que falar alguma coisa sobre isso. Vamos pelo menos tentar entender. Pode não dar certo? Pode. Mas vamos entender do que se trata, o que é esse fenômeno. E esse foi o meu objetivo. E de fato me ajudou muito, acho que ajudou muita gente a entender do que se tratava. E se mencionou da Empíricos foi engraçado, porque o meu canal comecei em janeiro de 2017. E no início, os primeiros vídeos foram sobre Bitcoin, mas não apenas sobre Bitcoin. Mas aquele ano foi tão insano para o Bitcoin. Parava de subir. Mas foi importante, ajudou o canal a crescer bastante. Mas eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu fiz, talvez fevereiro, março de 17, fevereiro, eu tava na praia, foi a Empíricos errou e o Bitcoin vai subir ainda mais. E foi um vídeo meio trollagem, até meio que não é muito meu estilo, mas foi engraçado porque na época eles eram críticos, assim, também desciam a lenha no Bitcoin e falaram, cara, não tem que comprar Bitcoin, é Empíricos, começo de 17. E eu falei, estão errados e vai subir mais. Dito feito, coincidentemente ou ironicamente, eles em meados daquele ano me chamaram para fazer uma série sobre o Bitcoin. Então, o mundo dá voltas, né? E agora entrando na parte de investimentos. Como você comentou, hoje no mercado financeiro, você é sócio da Liberta, que é um escritório, né, que tem agentes autônomos ligados a XP. Pensando no pessoal que já veio aqui no canal, quase todos, além de investidores, também têm esse braço empresarial, que costuma ser, dentro do patrimônio, aquilo que vai trazer mais patrimônio para depois ser investido, protegido e aumentar usando o mercado financeiro. Então, nos seus investimentos, você toma conta ainda diretamente ou, aproveitando a estrutura do escritório, você delegou isso para alguém para poder ter mais tempo de focar no seu negócio? Como é que funciona? Eu diria que, em termos macro, sim, alocação principal, o que eu quero focar, onde eu quero aumentar a exposição, diminuir, eu ainda faço por conta própria. Então esse direcionamento é o que faço. Surgiu oportunidade na bolsa, no fundo tal, tá abrindo, vamos alocar agora porque é o momento. Se tiver dentro da minha estratégia principal e macro que vale a pena, é o momento de aumentar a exposição em bolsa, ok, eu vou olhar. A orientação macro é dada por mim e acompanhada de perto, mas eu tenho um assessor meu dentro da Liberta que está de olho, às vezes, oportunidades, algum produto específico com uma liquidez, uma renda fixa, uma taxa atrativa, um bom pagador, uma liquidez, sei lá, de 2 anos, tem uma oportunidade, aí eu coloco. Mas sim, sou eu que estou olhando atentamente, não delego por completo, não. E pensando na alocação macro do seu portfólio, como é que você divide assim as classes de ativos? Se você tem um peso maior lá fora, porque quem acompanha o seu canal sabe, né, que você gosta da temática de diversificação global, como funciona? Pois então, eu começo até separando o que é o Bitcoin. Então, Bitcoin para mim é uma alocação relevante já há algum tempo e continua sendo, mas talvez erroneamente eu nem considero dentro da pizza total. Eu digo, isso aqui eu separo,
Tem a tese, tem o meu idealismo até com a tecnologia, com potencial, mas claro que eu sei dos riscos, eu sei da volatilidade. É um ativo dolarizado, é um ativo que não tem passivo de ninguém, então não tem o risco da contraparte, para mim isso é importante, mas eu deixo ele separado. Aí, no restante da alocação, hoje eu estou no momento que eu quero aumentar a alocação lá fora. Eu diria que, tirando o Bitcoin, talvez ainda metade ou mais da metade da alocação está em Brasil. Renda fixa hoje está um percentual relevante. E eu falo hoje porque a alocação você vai mudando ao longo do tempo. Essa calibragem, esse ajuste fino eu vou fazendo. Eu acho que nesse sentido que eu tenho uma atuação muito mais presente nos investimentos, pensando no momento de cada classe. Por exemplo, lá em 2020, quando a Selic foi para 2%, naquele momento ficar em pós-fixado, cara, não era o momento. Nem pré, porque o pré podia disparar, como deveria disparar, e você perde um monte na marcação ao mercado. Quem travou em pré pegou 5% naquela época. Então, o risco-retorno naquele momento não valia a pena. Então, esse tipo de decisão é comigo, eu sei o risco que eu não quero correr. Então, hoje ainda tem uma concentração no Brasil principal, é renda fixa, e hoje, felizmente, tá fácil investir no Brasil hoje. Você tem pós, tá alto, pré-fixado, ainda tem boas oportunidades, embora a tendência seja de queda de juro. Tesouro IPCA, atrelados à inflação, também ainda tem oportunidade. Por mais que tenha caído os juros, a gente está gravando aqui em finalzinho de maio de 2023, o arcabouço fiscal acabou de ser aprovado. Teve um distensionamento do mercado, as curvas estão fechando, mas ainda assim está elevado. Então ainda tem uma oportunidade. O Tesouro IPCA essa semana estava em mais 5 alguma coisinha, então está elevado ainda. Então, a renda fixa não é um componente importante. E aí, Bolsa Brasil, a alocação que eu faço no Brasil em renda variável, essa sim eu delego, mas delego escolhendo fundos. Aí eu tenho gestores que eu gosto e que eu delego, então, essa decisão de quais ações. Então, esse stock picking para o Brasil eu não faço, porque, você sabe, é um trabalho integral, está ciente do que está acontecendo na empresa, no setor, diferenciais, acompanhar o balanço, o resultado, o guidance para os próximos trimestres. Eu não tenho tempo de fazer isso. A minha atuação e meu foco é mais em questões macro de economia global, economia brasileira e de mercados como um todo. Mas focar no setor de cada empresa, esse stock picking eu não tenho capacidade de fazer. E não quero fazer. Então, renda variável no Brasil, eu delego. Mas gestores ativos ou, por exemplo, você tem ETF também? Brasil, gestor ativo. Gestor ativo. Gestor ativo. Aqui no Brasil, sim. Você pode citar 2 nomes, por exemplo? Do Luiz Felipe Aranha, Mold Capital, e Luiz Paulo Aranha. Luiz Paulo Aranha, a Mold Capital. A Dow Capital também, dos meus amigos Caio Castro e Fábio Mota. E também tenho da IP Capital Partners. Hoje são os 3 principais. ETF no Brasil, eu tenho o Gold 11 também, que é o de ouro da XP, que depois surgiu, acho que foi uma ótima visão deles, porque investimento em ouro no Brasil era muito ruim, né? Você tinha poucas opções na bolsa, né? Comprar a bolsa, 0 liquidez lá, e também tinha umas taxas envolvidas mais altas, e fundo multimercado que é teu come cota sempre, o ETF Exato. não tem. Esse é um fundo que eu costumo evitar fundo multimercado, porque, na minha visão, e isso é importante de investimento, sempre falar pessoal, acho que o primeiro passo para o investidor é se conhecer. O segundo passo é conhecer os investimentos, os instrumentos todos, e aí saber dos seus objetivos e necessidades. Então, o que eu estou falando aqui é o que para mim é interessante, o que eu não gosto, não é certo e errado. Fundo multimercado eu tendo a evitar, porque como eu já faço uma gestão discricionária da carteira, eu defino que eu quero em renda fixa inflação, renda fixa pós, renda fixa pré, fundo imobiliário e renda variável. Eu não vou colocar mais um fundo multimercado que vai fazer um pouco de tudo, inclusive moedas, etc. Eu prefiro não entrar nessa seara. Então eu faço o meu multimercado pela minha alocação. Eu não falei de fundo imobiliário, mas é uma alocação que eu também aumentei recentemente, até porque tinha muita oportunidade. Acho que ainda tem. Não sou um especialista em fundo imobiliário, acompanho especialistas, um que eu gosto muito, Marcelo Fay, FAY, mas também estou aumentando a alocação em fundo imobiliário. Então essa na parte, digamos, Brasil. Então renda fixa é importante, fundo imobiliário também, e eu diria que renda fixa total é uns 50%, 25% fundo imobiliário e 25% em ações. Da fatia Brasil. Da fatia Brasil. Ações, então?